Meu nome é Analícia, e desde que me entendo por gente, carrego comigo a sensação de ser uma sombra dentro da própria casa. Enquanto crescia, eu observava minha família se movimentar em torno da minha irmã mais velha, como se ela fosse o sol em torno do qual todos orbitavam, e eu, apenas um ponto apagado, destinado a desaparecer no fundo do cenário. Nossa casa era grande, com janelas largas que deixavam entrar o sol da manhã, móveis caros escolhidos pela minha mãe para impressionar visitantes e um jardim sempre impecável, mas nada disso preenchia o vazio que eu sentia dentro de mim. Por trás da aparência perfeita, havia um silêncio que me sufocava, o silêncio do desprezo. Lembro-me de uma tarde em particular, quando eu tinha apenas 10 anos. Voltei da escola com um caderno cheio de desenhos de casas, pequenas maquetes de papel improvisadas que fiz durante a aula. Entrei correndo na sala, o coração acelerado pela esperança. Minha mãe estava sentada no sofá, folheando revistas de viagens, e minha irmã exibia orgulhosa o boletim cheio de notas altas. Eu me aproximei com cuidado, estendendo meus desenhos. Olha, mamãe, fiz uma casa com varanda e jardim. Imagina se a gente morasse numa assim? Ela mal levantou os olhos, soltando um suspiro impaciente. Analícia, não encha minha cabeça com essas coisas. Sua irmã já está pensando na faculdade. Você deveria se preocupar com algo sério, em vez de perder tempo com rabiscos. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Eu segurei os papéis contra o peito, sentindo a garganta arder, mas não chorei. Apenas me afastei devagar, subindo para o meu quarto com passos leves, como se eu mesma quisesse desaparecer. Lá dentro, me sentei no chão, cercada por folhas amassadas, e jurei em silêncio que um dia alguém veria valor naquilo que eu fazia. Meu pai era ainda mais frio. Luiz era o tipo de homem que nunca tirava o terno, mesmo em casa. Sempre ocupado com negócios, ele falava conosco como se fôssemos funcionários. Quando eu tentava conversar, recebia respostas curtas, sempre ligadas a dinheiro. Uma vez, criei coragem para mostrar uma medalha que ganhei em uma feira escolar de artes. Ele apenas lançou um olhar rápido e murmurou: "Isso não paga as contas, Analícia. Você precisa aprender a pensar em algo útil." Foi nesse dia que percebi que, para ele, eu não era uma filha, mas um fardo. A preferida era minha irmã, a herdeira dos investimentos, a que merecia cada sacrifício. Eu era apenas o eco de um sobrenome, alguém que deveria aceitar migalhas e ficar calada. Nas festas de família, essa diferença se tornava insuportável. Minha mãe enfeitava a mesa com pratarias, recebia os parentes com orgulho e exibia minha irmã como se fosse um troféu vivo. "Olhem só como ela é inteligente, vai ser a primeira da família a estudar fora", dizia com brilho nos olhos. Eu estava lá também, arrumada em um vestido que nunca escolhi, sorrindo de canto, ouvindo os elogios que nunca eram meus. Sentia-me como um móvel bonito, parte da decoração, mas sem importância real. E, no entanto, dentro de mim, havia uma chama. Pequena, silenciosa, mas persistente. Quando me trancava no quarto, eu sonhava. Imaginava que um dia eu seria notada, que alguém se orgulharia de mim. Pensava em uma vida em que eu mesma criaria meu caminho, sem depender de olhares de aprovação. Cada palavra dura, cada desprezo, cada silêncio se transformava em combustível para essa força secreta. "Um dia, eles vão ver quem eu sou de verdade", eu sussurrava para mim mesma diante do espelho, apertando os punhos como se pudesse segurar essa promessa com as próprias mãos. Foi assim que cresci, invisível para os olhos da minha família, mas cada vez mais visível para mim mesma. Eles não sabiam, mas estavam criando não apenas a filha esquecida, estavam moldando a mulher que, em silêncio, aprendia a sobreviver sem precisar deles. Quando deixei para trás a adolescência, percebi que se eu continuasse esperando pelos meus pais, pela atenção ou aprovação deles, eu simplesmente nunca viveria de verdade. Cresci acreditando que precisava me contentar com pouco, mas dentro de mim havia uma inquietação, uma fome de provar que eu podia ser muito mais. Foi nessa época que descobri a arquitetura como vocação. Enquanto muitos viam apenas muros, janelas e telhados, eu via histórias em cada traço. Descobri que poderia transformar espaços em refúgios, dar vida ao que antes era apenas concreto.
Essa ideia me fascinava, e me agarrei a ela como quem encontra um bote em meio ao naufrágio. Entrei na faculdade com uma bolsa parcial, conquistada às custas de noites em claro e meses estudando até a exaustão. Não houve festa em casa, nenhum parabéns caloroso. Minha mãe apenas comentou, com o mesmo tom de indiferença de sempre: espero que você não desperdice dinheiro. Meu pai sequer levantou os olhos do jornal. E, ainda assim, não desisti. Trabalhei meio período em uma papelaria, vendendo materiais escolares, para bancar o que faltava da mensalidade. Enquanto minhas colegas falavam sobre viagens financiadas pelos pais ou carros novos de presente, eu me dividia entre o balcão da loja e a sala de aula. Você tem certeza de que consegue dar conta? Perguntou uma das minhas professoras, vendo as olheiras que eu já não conseguia disfarçar. Eu não tenho escolha. Preciso conseguir. Respondi com firmeza, mesmo que por dentro meu corpo implorasse por descanso. Cada noite passada sobre pranchetas e maquetes improvisadas me aproximava de um sonho maior: ser reconhecida pelo meu próprio esforço. Não havia aplausos, não havia abraços, mas havia um orgulho silencioso dentro de mim. Eu, a filha invisível, estava construindo algo que ninguém poderia me tirar. Os anos se arrastaram pesados, mas também reveladores. Fiz estágios mal pagos, carreguei pilhas de projetos debaixo de chuva, aceitei tarefas que muitos rejeitavam. Em cada escritório onde trabalhei, havia sempre alguém que me olhava com desdém por não ter o sobrenome certo ou as conexões familiares que tanto facilitavam a vida de outros. Mas eu respondia com trabalho dobrado. Quando diziam ela não vai aguentar, eu persistia. Quando riam dos meus cadernos cheios de anotações, eu me trancava para estudar mais. Com o tempo, comecei a conquistar meu espaço. Lembro do primeiro cliente que entrou em uma sala e pediu especificamente por mim. Foi um choque ouvir: gostei da forma como você entende o que eu quero. Quero que seja você a cuidar do meu projeto. Era a primeira vez que alguém me escolhia sem comparações, sem me reduzir à sombra de alguém melhor. Foi também a primeira vez que entendi o sabor da vitória verdadeira, aquela que nasce do suor e da resistência. Enquanto isso, em casa, o cenário permanecia o mesmo. Minha irmã continuava sendo o centro das atenções, recebendo presentes caros, elogios e viagens pagas. Eu, por outro lado, chegava cansada do trabalho, com cheiro de tinta e poeira, e encontrava apenas o silêncio dos meus pais. Mas, a essa altura, aquele silêncio já não me feria como antes. Aprendi a preencher os espaços vazios com minhas próprias conquistas, a trocar a necessidade de ser vista por eles pelo prazer de ser reconhecida por mim mesma e por aqueles que acreditavam no meu trabalho. No fundo, eu já sabia, talvez nunca tivesse o amor e o reconhecimento que tanto busquei. Mas, a cada tijolo que colocava no meu caminho, a cada projeto finalizado, a cada cliente satisfeito, eu construía algo ainda mais forte: minha independência. E essa independência se tornava o alicerce da mulher que eu estava me tornando. Uma mulher que, mesmo invisível dentro da própria casa, estava começando a ser vista pelo mundo lá fora. Foi no meio de tantas batalhas silenciosas que o destino me apresentou alguém que mudaria completamente a forma como eu enxergava a mim mesma. Eu já estava acostumada a caminhar sozinha, a carregar fardos sem esperar ajuda, quando, em um fim de semana qualquer, aceitei o convite de uma colega de trabalho para uma confraternização simples. Eu quase não fui, cansada da rotina e da falta de energia, mas acabei cedendo. E foi lá que conheci Daniel. Ele não surgiu como uma explosão de fogos de artifício, mas como uma presença calma que, aos poucos, ocupava todos os espaços. Lembro-me de como ele me observava enquanto eu falava, com uma atenção rara. Não era aquele tipo de interesse superficial, era como se ele quisesse compreender quem eu realmente era. Naquela noite, trocamos apenas algumas palavras, mas havia algo diferente no modo como ele me olhava, como se, finalmente, alguém tivesse me enxergado de verdade. Nos dias seguintes, começamos a conversar. Primeiro mensagens rápidas, depois ligações demoradas. Daniel tinha uma forma única de me escutar. Quando eu falava das minhas dificuldades, ele não diminuía minhas dores, não me chamava de dramática, não me mandava engolir o choro como tantas vezes ouvi dentro de casa.
Ele simplesmente dizia: eu entendo, você não merece passar por isso sozinha. E, pela primeira vez, eu acreditei nessas palavras. Aos poucos, fomos nos aproximando. Eu, que sempre escondi minhas cicatrizes, comecei a mostrá-las a ele. Contei sobre a indiferença dos meus pais, sobre as feridas de uma infância de silêncios e sobre a luta para conquistar meu espaço. Eu esperava julgamento, talvez até pena, mas o que recebi foi apenas carinho e respeito. Analícia, o fato de você ter passado por tudo isso e ainda estar de pé, isso não te diminui. Pelo contrário, te engrandece. Essa frase ficou gravada na minha mente como uma tatuagem invisível. Com ele, aprendi a desacelerar. Eu, que só conhecia o peso das cobranças e a necessidade constante de provar meu valor, finalmente me permiti rir sem pensar no amanhã, caminhar sem pressa, sonhar sem medo. Daniel não era perfeito, e nunca fingiu ser, mas ao lado dele descobri uma espécie de paz que eu nem sabia que existia. Era como se, depois de uma vida inteira mendigando amor, eu finalmente tivesse encontrado alguém disposto a me oferecer sem condições. Nosso relacionamento cresceu com naturalidade. Não houve jogos, não houve máscaras. Ele me ensinou que eu não precisava ser mais, nem menos, do que já era. Bastava ser eu. E foi nesse processo que comecei a me curar das feridas que carregava desde menina. Claro que a dor ainda existia, mas já não me dominava como antes. Era diferente carregar uma dor quando alguém segurava sua mão durante o caminho. Quando ele me pediu em casamento, não houve dúvida em meu coração. Não era apenas sobre oficializar um amor, era sobre construir uma vida baseada em tudo aquilo que eu nunca tive: respeito, cuidado e lealdade. Ao pensar no futuro ao lado dele, eu não imaginava castelos ou festas grandiosas, eu imaginava uma casa onde eu seria finalmente bem-vinda, uma família onde eu não seria invisível. Foi nesse momento que percebi: talvez eu nunca tivesse o amor dos meus pais, mas, ao lado de Daniel, eu havia encontrado algo ainda mais precioso, a prova de que eu era digna de ser amada exatamente como sou. E esse amor, silencioso e firme, começava a costurar os pedaços do meu coração que por tanto tempo foram deixados de lado. Quando aceitei o pedido de casamento de Daniel, senti como se estivesse finalmente abrindo uma porta que sempre esteve trancada para mim. Era uma chance de começar do zero, de escrever uma história diferente daquela que vivi dentro da casa dos meus pais. Começamos a planejar tudo juntos, desde a escolha da igreja até o cardápio do jantar, e eu mergulhei nos preparativos com uma energia que nunca tinha experimentado antes. Cada detalhe parecia um pedaço da vida que eu queria construir, uma vida que teria significado. Passei dias visitando lojas de vestidos de noiva, tocando tecidos, experimentando rendas, me olhando no espelho e tentando imaginar como seria o momento de caminhar até o altar. Eu queria algo simples, mas elegante, algo que refletisse quem eu realmente era, sem excessos, sem máscaras. Ao colocar o vestido escolhido pela primeira vez, senti uma emoção estranha, quase como se estivesse sendo vista por alguém importante. Eu sorri para meu reflexo, mas no fundo havia um vazio. A imagem que eu mais desejava ver, a dos meus pais orgulhosos, nunca aparecia ao meu lado. Ainda assim, mantinha viva a esperança. Pensei que, talvez, diante da grandeza daquele momento, minha mãe e meu pai deixassem de lado sua frieza e percebessem que aquela filha esquecida também merecia atenção. Enviei convites formais, escrevi com cuidado os nomes deles, imaginei como seria vê-los ocupando os primeiros bancos da igreja, sorrindo de algum modo, ainda que forçado. Porém, as respostas que vinham eram cortantes. Quando tentei falar com minha mãe sobre o vestido, ela apenas disse: Analícia, você deveria gastar menos dinheiro com isso. Casamento é só um papel assinado. Quando mencionei que gostaria de tê-los na entrada da igreja, meu pai resmungou: não espere que eu perca tempo com eventos sociais. Tenho compromissos mais importantes. Essas frases me feriam, mas eu as engolia em silêncio, alimentando a esperança de que, no fundo, fosse apenas orgulho mal disfarçado. Enquanto isso, a família de Daniel se mostrava completamente diferente. Sua mãe me ajudava a escolher flores, seu pai se ofereceu para cuidar de parte da recepção, e até os primos dele perguntavam com entusiasmo sobre os planos. Era estranho,
quase desconfortável, receber tanto carinho de pessoas que me conheciam há tão pouco tempo, quando aqueles que me criaram nunca se deram ao trabalho de perguntar sequer como eu estava. Apesar das feridas, eu seguia firme. Decorei convites, organizei a lista de músicas, me emocionei com os ensaios do coral. Em cada passo, repetia para mim mesma: eles vão vir. No fim, vão aparecer. Essa esperança me movia, mesmo quando sabia, no fundo, que a realidade poderia ser diferente. Às vezes, à noite, eu me sentava na cama, ao lado de Daniel, e confessava minhas inseguranças. E se eles não vierem, eu perguntava, a voz embargada. Ele apertava minha mão e dizia: o casamento é nosso, Analícia. Se eles não vierem, é a escolha deles, não a sua. Você não precisa deles para ser feliz. Eu queria acreditar, mas parte de mim ainda ansiava pelo impossível, ser reconhecida por quem sempre me tratou como invisível. Os dias foram passando, e cada detalhe preparado parecia carregar um peso duplo: a alegria de estar construindo minha própria vida, e a ansiedade de não saber se minha família finalmente estaria presente para me ver. Dentro de mim, a esperança e o medo andavam lado a lado, como dois convidados indesejados que eu não conseguia expulsar. E enquanto o grande dia se aproximava, eu sentia que algo estava prestes a se romper, embora não soubesse ainda de que forma. O dia do meu casamento amanheceu com o céu claro e uma brisa suave que atravessava as cortinas do quarto do hotel onde eu me arrumava. Eu acordei cedo, antes mesmo do despertador, tomada por uma mistura de ansiedade e alegria. O vestido já estava pendurado diante de mim, imponente, esperando o momento de ser usado. As flores chegaram pouco depois, enchendo o ambiente com um perfume fresco de rosas e lírios. As damas de honra riam, os maquiadores corriam de um lado para o outro, e eu me olhava no espelho tentando acreditar que aquele era o meu momento, o início de uma vida nova. Quando vesti o vestido, senti como se estivesse colocando não apenas uma peça de tecido, mas toda a história da minha luta. Cada botão fechado era um lembrete de tudo que eu suportei até chegar ali. Enquanto o véu era colocado, meu coração acelerava ao imaginar meus pais chegando na igreja, ocupando os lugares de honra. Eu me agarrava a essa imagem com todas as forças, como se fosse uma corda de salvação. O carro me levou lentamente até a igreja, e quando desci, a música suave do piano já ecoava. O corredor estava repleto de rostos conhecidos, amigos sorrindo, familiares distantes que vieram prestigiar o momento. Mas, à medida que olhava mais de perto, meu coração começou a apertar. Os bancos da frente, reservados para meus pais, estavam vazios. Respirei fundo, tentando me convencer de que eles chegariam atrasados, talvez presos em algum compromisso. Entrei no corredor com a cabeça erguida, mas com os olhos varrendo cada canto em busca deles. O olhar de Daniel me aguardava no altar, cheio de ternura, e eu me concentrei nele para não desmoronar. Mas no meio do caminho, uma das madrinhas se inclinou discretamente e sussurrou: sinto muito, Analícia. Eu não entendi de imediato, até que, poucos minutos depois, durante a celebração, uma das minhas amigas me mostrou discretamente a tela do celular. Lá estava minha mãe, sorrindo em um vídeo publicado nas redes sociais, caminhando por praias do Havaí ao lado da minha irmã e de toda a família dela. Todos riam, brindavam e posavam para a câmera, como se a data mais importante da minha vida fosse apenas mais um dia qualquer. Foi como se o chão sob meus pés se partisse em dois. O padre falava, os convidados observavam, mas dentro de mim tudo ficou em silêncio. As palavras "um evento trivial" ecoavam em minha mente, como uma sentença cruel. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não deixei que caíssem. Não naquele momento. Apertei com força as mãos de Daniel e segui até o fim, mesmo com o coração em pedaços. Durante a festa, todos perceberam a ausência dos meus pais. Houve cochichos, olhares de pena, sorrisos sem graça. Eu me esforcei para dançar, para brindar, para sorrir para as fotos. Mas dentro de mim havia um buraco profundo, uma ferida aberta que latejava a cada segundo. Enquanto os convidados celebravam, eu apenas pensava em como minha própria mãe tinha escolhido estar em outro lugar, exibir outra filha, viver outro momento, tudo, menos o meu. No entanto,
mesmo entre lágrimas contidas e sorrisos forçados, algo se acendeu dentro de mim. Olhei ao redor e vi pessoas que estavam ali por mim, que escolheram estar presentes, que me apoiavam sem precisar de nada em troca. E quando voltei os olhos para Daniel, vi nele a promessa de um futuro onde eu não precisaria implorar por reconhecimento. Mesmo naquele dia marcado pela ausência, algo dentro de mim começava a perceber que eu não estava mais sozinha. Ainda assim, naquela noite, ao fechar a porta do quarto e retirar o vestido, chorei como nunca antes. Não pelo casamento, mas pela confirmação definitiva de que, para os meus pais, eu jamais seria prioridade. E esse luto silencioso seria o ponto de virada que eu não sabia que estava prestes a viver. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com os olhos pesados e a sensação de ter atravessado uma tempestade invisível. O sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando o quarto ainda decorado com flores que Daniel havia pedido para preparar como surpresa. O cheiro adocicado me envolvia, mas, em vez de trazer alegria, apenas fazia ecoar dentro de mim a ausência que pesava desde o dia anterior. Não era só que meus pais não tinham aparecido, já era o que isso significava. Era a confirmação cruel de algo que eu sempre soube, mas nunca quis aceitar: eu não fazia parte da família que me trouxe ao mundo. Enquanto Daniel dormia ao meu lado, pacífico, eu me levantei e me sentei diante do espelho. O reflexo me mostrou um rosto cansado, marcado por olheiras e lágrimas secas. Passei os dedos pelo véu que ainda repousava sobre a poltrona, lembrando da menina que sonhava em usá-lo e ser admirada pelos pais, como se o vestido pudesse finalmente torná-la digna de orgulho. Mas a realidade me mostrou que nem mesmo o dia mais especial da minha vida foi capaz de despertar neles um mínimo de cuidado. As mensagens começaram a chegar cedo. Amigos e colegas que compareceram à cerimônia mandavam fotos, lembrando os momentos mais bonitos da festa. Todos comentavam o quão emocionante havia sido, o quanto eu estava radiante. Mas junto desses registros vinham também os olhares implícitos, os gestos que não passaram despercebidos. Eu podia ver nas entrelinhas o peso da ausência dos meus pais. Foi lindo, apesar de tudo. Essa palavra, apesar, parecia gritar mais alto do que os elogios. Naquela manhã, decidi não responder a ninguém. Fechei o celular e me deixei mergulhar em um silêncio profundo. Mas foi nesse silêncio que as memórias da minha infância começaram a ressurgir com uma intensidade assustadora. Eu me vi novamente sentada na escada, observando minha mãe elogiar minha irmã na frente dos parentes, como se eu fosse invisível. Senti de novo a frieza do meu pai quando ignorou minhas pequenas vitórias, tratando-as como irrelevantes. Cada fragmento esquecido de dor voltou à tona, e juntos formaram um peso insuportável. Porque eu ainda espero algo deles, murmurei para mim mesma, a voz embargada. Não havia ninguém para responder, mas a pergunta ecoava como se fosse um grito. Eu já havia construído minha carreira sozinha, lutado para sobreviver às indiferenças, encontrado alguém que me amava de verdade. E, mesmo assim, uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de ser reconhecida. Era como uma ferida antiga que, por mais que cicatrizasse, sempre se abria de novo ao menor toque. Daniel acordou mais tarde e me encontrou sentada no chão, abraçada às pernas, com os olhos vermelhos. Ele não precisou perguntar nada, apenas se aproximou, me envolveu em seus braços e ficou em silêncio comigo. O calor do abraço dele me confortava, mas não apagava o buraco no peito. Eu sabia que a dor não passaria de um dia para o outro. Naquele momento, mais do que nunca, percebi que carregava um luto que não tinha fim, o luto por pais que estavam vivos, mas nunca estiveram presentes de verdade. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel, decidi algo em silêncio: não choraria mais por eles da mesma forma. Se quisessem continuar me tratando como invisível, que o fizessem. Mas eu não permitiria que a sombra deles definisse o brilho da vida que eu estava tentando construir. Ainda havia dor, ainda havia mágoa, mas dentro de mim começava a nascer algo novo, um tipo de força que só pode surgir quando todas as feridas antigas são expostas de uma vez. O casamento tinha sido o dia mais feliz e mais doloroso da minha vida, um divisor de águas. E, mesmo que eu ainda não soubesse como, eu pressentia que aquela ausência não seria o fim da história. Era apenas o início de algo maior,
algo que me faria finalmente levantar a cabeça e enxergar quem eu realmente era. Uma semana depois do casamento, eu estava em meu escritório, revisando plantas e rabiscando anotações no canto de um papel já amassado. O silêncio do ambiente era quebrado apenas pelo barulho dos lápis sobre o papel e pelo zumbido do computador. Eu tentava mergulhar no trabalho como quem se afoga no mar e agarra qualquer coisa para não afundar. Foi então que o celular vibrou sobre a mesa. Ao ver o nome pai na tela, meu coração deu um salto estranho, uma mistura de susto e incredulidade. Atendi com a voz cautelosa, esperando talvez ouvir um pedido de desculpas, ou ao menos uma explicação. Mas a primeira frase dele caiu como um soco seco. Analícia, os pagamentos do empréstimo não foram feitos. Você precisa resolver isso imediatamente. Por alguns segundos, fiquei em silêncio, incapaz de acreditar no que ouvia. Eu tinha acabado de viver o abandono mais doloroso da minha vida, e, ao invés de uma palavra de afeto, recebi uma cobrança como se fosse uma funcionária em atraso. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas ele continuou sem pausa. Você sabe muito bem que tem responsabilidades com a família. Não pode simplesmente ignorar. Preciso que assuma essa parte. Minhas mãos tremeram de raiva. Senti o calor subir pelo corpo, como se todo o desprezo de anos tivesse encontrado uma única saída. Pensei nas palavras de evento trivial e nos vídeos de praia que haviam me esmagado no dia do meu casamento. Pensei nas lágrimas que derramei sozinha, enquanto ele e minha mãe brindavam em outro lugar. Pai, interrompi com firmeza, a voz quase trêmula, mas carregada de algo novo. Eu não vou pagar nada. Ei, por favor, não me perturbe com assuntos triviais. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado, daqueles que parecem durar horas. Eu quase podia imaginar a expressão dele, confuso, talvez irritado, mas incapaz de responder de imediato. Pela primeira vez em toda a minha vida, fui eu quem devolveu as palavras que eles usaram para me diminuir. E naquele instante, não era apenas uma resposta, era uma libertação. Ele ainda tentou recuperar o controle. Você não sabe o que está dizendo, Analícia. Isso não é brincadeira. É uma obrigação sua como filha. Obrigação? Minha voz agora era firme, carregada de uma calma afiada. A única obrigação que eu tinha era de tentar ser amada por vocês. E essa obrigação eu cumpri até me destruir. Agora, chega. Desliguei antes que ele pudesse insistir. O coração batia acelerado, minhas mãos ainda tremiam, mas junto do medo havia uma sensação inédita de vitória. Pela primeira vez eu havia colocado um limite. Pela primeira vez, minha voz havia sido mais alta do que a deles. Sentei de volta diante da mesa, encostei as costas na cadeira e fechei os olhos. Uma onda de alívio percorreu meu corpo. Eu sabia que aquela ligação marcava o fim de um ciclo. Eles podiam continuar me ignorando, podiam continuar me desprezando, mas eu não seria mais a filha que se curvava em silêncio. Naquele dia, descobri que há momentos em que uma única frase pode mudar tudo. E eu tinha encontrado a minha: não me perturbe com assuntos triviais. Depois daquela ligação, algo em mim se transformou de forma irreversível. Era como se, ao desligar o telefone, eu tivesse fechado também uma porta que mantive escancarada por anos, esperando que meus pais atravessassem. Mas eles nunca atravessaram, e agora eu não esperava mais. Pela primeira vez, senti o peso da liberdade verdadeira, eu não devia nada a eles. Nem dinheiro, nem obediência, nem a vida que tantas vezes me cobraram como se fosse uma dívida eterna. Passei a mergulhar no meu trabalho com uma intensidade nova. Cada projeto que entregava parecia não ser apenas um contrato concluído, mas uma declaração silenciosa de independência. Comecei a receber indicações de clientes satisfeitos, e em pouco tempo meu nome circulava em lugares que eu nunca tinha imaginado alcançar. Um restaurante de luxo me contratou para reformar seu salão principal, uma rede de hotéis quis que eu desenhasse áreas de lazer para uma de suas unidades. Eu, a filha invisível, agora estava sendo vista pelo mercado, pelos desconhecidos, por pessoas que valorizavam aquilo que meus pais sempre desprezaram. Daniel acompanhava cada passo com orgulho.
Ele me esperava nas noites em que eu chegava tarde, com jantares improvisados e um sorriso cansado, mas cheio de carinho. Eu sentia que estávamos construindo juntos um alicerce sólido, algo que nenhuma ausência poderia abalar. Às vezes, eu observava dormindo e pensava, é aqui que eu pertenço. Não naquela casa que nunca foi lar. Enquanto eu prosperava, começaram a chegar notícias de que a situação dos meus pais não ia bem. O escritório do meu pai havia perdido clientes importantes, e o turismo da empresa da minha mãe enfrentava quedas. Eu soube pelos comentários de conhecidos, porque eles mesmos não me disseram nada. Orgulho demais para admitir fraqueza, arrogância demais para pedir ajuda. Mas a ironia da vida estava ali, exposta, enquanto eles afundavam no mundo de aparências que sempre valorizaram, eu, que nunca fui prioridade, estava construindo uma vida sólida e verdadeira. Não nego que uma parte de mim sentiu prazer em ver essa inversão. Era como se o universo, enfim, tivesse colocado as peças no lugar. Mas, ao mesmo tempo, percebi que a vingança não era o que me movia. O que realmente me dava forças era a sensação de ter deixado de depender deles. Não era sobre puni-los, era sobre me libertar. Comecei a cuidar mais de mim. Fiz viagens pequenas com Daniel, aproveitei tardes livres para passear sem pressa, investi em cursos que antes eu considerava luxo. E, em cada escolha, sentia que estava me dando aquilo que meus pais nunca me deram, valor. Era como costurar minha própria pele com linhas firmes, transformando cicatrizes em marcas de resistência. Certa noite, recebi uma mensagem inesperada de uma tia distante, elogiando uma reportagem em que meu nome aparecia como destaque entre jovens arquitetos da cidade. Você merece, Analícia. Sempre soube que você tinha algo especial, ela escreveu. Li aquelas palavras com um nó na garganta. Eu merecia, sim. E agora ninguém poderia me convencer do contrário. A virada não aconteceu em um único instante, mas em pequenas vitórias acumuladas. Cada projeto assinado, cada sorriso de Daniel, cada reconhecimento vindo de fora eram tijolos de um muro que me protegia do desprezo antigo. Eu já não era a mesma. A filha invisível tinha se tornado a mulher que, sem alarde, aprendeu a ser visível para si mesma e para o mundo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia respirar fundo e sentir orgulho ao olhar para minha própria história. O tempo passou, e com ele veio a clareza que eu nunca tinha conseguido enxergar antes. Eu não era mais a menina que chorava sozinha no quarto, nem a noiva que esperava por pais que nunca apareceram. Eu era uma mulher inteira, reconstruída, e agora podia olhar para trás sem sentir que as lembranças ainda me acorrentavam. Foi nesse ponto da minha vida que meus pais, em um gesto desesperado, tentaram se aproximar novamente. A ligação veio primeiro da minha mãe. A voz dela, que sempre soava firme e autoritária, estava trêmula. Analícia, precisamos conversar. As coisas não estão fáceis para nós. Por um instante, pensei em como teria implorado por essa frase anos atrás, o simples reconhecimento de que eles precisavam de mim. Mas agora era diferente. Agora eu sabia que não era amor, era conveniência. Descobri que a empresa de turismo dela havia perdido contratos importantes, e que meu pai, depois de insistir em investimentos arriscados, havia se endividado ainda mais. Aquelas figuras que sempre se colocaram acima de todos estavam, pela primeira vez, fragilizadas. Encontrei-os em um café discreto, a pedido deles. Sentei-me diante da mesa, com Daniel ao meu lado, e observei meus pais como se fossem estranhos. Meu pai tentou manter a postura, ajeitando os óculos e falando com a mesma frieza de sempre, mas não conseguiu esconder o desgaste no rosto. Analícia, você sabe que família deve se ajudar. Está em uma posição boa, poderia nos dar suporte neste momento. Minha mãe complementou, quase suplicando, você tem condições. É sua chance de mostrar gratidão. Senti uma calma estranha me invadir. Não havia raiva, apenas uma certeza sólida. Respirei fundo antes de responder. Gratidão? Minha voz ecoou suave, mas firme. Eu passei a vida inteira tentando ser vista por vocês. No dia mais importante da minha vida, vocês estavam em uma praia no Havaí, me chamando de trivial.
Hoje, vocês precisam de mim. Mas eu aprendi a viver sem vocês. E vou continuar assim. Minha mãe desviou o olhar, e meu pai apertou os lábios em silêncio. Não houve gritos, nem súplicas maiores. Apenas o silêncio do orgulho ferido. Levantei-me, segurei a mão de Daniel e deixei-os para trás, sabendo que aquela seria a última vez que eu tentaria me reconciliar com fantasmas. As consequências se desenrolaram naturalmente. Meus pais afundaram nas próprias escolhas. Perderam parte do patrimônio, venderam a casa imensa que tanto ostentavam e passaram a viver de maneira muito mais simples, longe do brilho que sempre buscaram. Minha irmã, tão acostumada a ser sustentada e celebrada, precisou enfrentar a realidade dura de não ter mais o privilégio fácil. Diziam que ela culpava os pais por tudo, mas no fundo era apenas o reflexo de uma vida de favoritismo que se despedaçava. Quanto a mim, cada passo se tornou mais firme. Minha carreira decolou de vez, abri meu próprio escritório de arquitetura e, com o tempo, me tornei referência em projetos inovadores. O que antes era apenas um sonho desenhado em folhas de caderno agora era concreto e reconhecido. Daniel e eu construímos juntos uma casa acolhedora, cheia de detalhes que falavam da nossa história. Uma casa onde eu finalmente me sentia pertencente. Não posso negar que, em alguns momentos, pensei em como tudo poderia ter sido diferente. Talvez, se meus pais tivessem me dado amor, eu não teria precisado aprender tanto com a dor. Mas logo percebia que foi justamente essa ausência que me fez ser quem sou. Eu deixei de ser a filha invisível para me tornar a mulher que aprendeu a enxergar a si mesma. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio, apenas uma espécie de compaixão distante. Eles escolheram me ignorar, e eu escolhi viver. No fim, essa foi a maior diferença entre nós. Eu construí minha própria vida, sem precisar da aprovação deles. E quando meu pai me ligou cobrando um empréstimo, eu devolvi o que me negaram por tanto tempo, indiferença. As consequências foram claras para cada um de nós. Eles perderam o poder que tinham sobre mim, minha irmã perdeu o pedestal onde sempre foi colocada, e eu ganhei aquilo que sempre busquei, liberdade. A verdadeira vitória não foi provar nada a eles, mas provar a mim mesma que eu era suficiente, digna, inteira. Essa foi a maior herança que herdei, não o dinheiro, não o nome da família, mas a certeza de que minha vida tem valor porque eu escolhi dar esse valor. E, ao lado de Daniel, entre projetos concluídos e sonhos que ainda vou realizar, sei que minha história não termina no desprezo que recebi, mas na superação que conquistei. Eu não sou mais a filha invisível. Eu sou a Analícia. E, finalmente, aprendi a brilhar sozinha. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!